Nós vamos começar aqui essa semana a fazer um compilado, né? A gente vai ver o PET da semana, eu vou ler com vocês sobre o tema, né? Sobre o texto, e eu vou tentar ajudar sobre as questões, tá? Então, toda semana eu vou fazer esse tipo de vídeo para vocês. Enfim, eu vou começar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, na semana 2 do PET, do segundo ano de Geografia, a gente vai estudar as novas territorialidades no campo, tá? É o que ele fala aqui pra gente do tema, tá? As novas territorialidades no campo, por quê? A gente vai ver que o setor rural, a área rural, ela vai ter características atualmente bem diferentes do que era antigamente, né? Antigamente nós teríamos aí o que a gente chama de agricultura tradicional, utilizava normalmente pessoas da própria família que cultivavam seus alimentos, né, seus produtos, e deles elas viviam, né? Elas sobreviviam, trocavam seu alimento com outros locais, né? Só que hoje em dia a gente vai ter uma agricultura aí extremamente moderna, né? O que seria isso? É o que esse texto vai falar para a gente, tá? Ele fala aqui, olha, vamos ler parágrafo por parágrafo e entender. Ele fala assim: a modernização agrícola, difundida no meio rural brasileiro a partir de 1960, submeteu, vou amarelinho aqui, ó, submeteu as pequenas propriedades a novas relações econômicas determinadas pela lógica do capital urbano industrial. Assim, municípios com tradição agropecuária incorporaram tecnologias industriais e alteraram as condições de produção. O que ele quer dizer para a gente aqui? Ele quer dizer para a gente que naqueles locais no Brasil, onde já se tinha uma agricultura, né, já era mais forte a agricultura do que a área urbana, a cidade em si, a gente começa a ter uma modernização que traz para a agricultura uma nova forma de gerenciar aquilo que é produzido. Ou seja, se antigamente a gente tinha ali, né, o produtor rural que colhia seu próprio alimento, fazia de uma forma bem tradicional, bem artesanal, com a modernização, agora eu vou começar a ter, né, no caso, máquinas e um processo de produção muito mais rápido e muito mais forte. Por quê? Tudo vai ser determinado pela essa lógica que ele fala aqui pra gente, ó. Lógica capital urbano industrial. Jesus, o que é isso, né? Isso fala pra gente o seguinte, que até a agricultura ela vai estar inserida naquela necessidade de a gente obter dinheiro a qualquer custo. É mais ou menos isso, tá? Ele fala no segundo parágrafo assim: para compreender melhor a amplitude conceitual que envolve o espaço rural, é preciso distinguir as expressões rural e agrário. Então, a gente vai ver aqui a distinção dessas duas palavras, que parecem ser iguais, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui nas suas diferenças. Nem sempre as atividades realizadas no meio rural são agrárias. É cada vez mais comum a utilização do espaço rural para outras atividades. Quais, né? Atividades turísticas, esportivas, áreas de preservação ambiental, spas, clínicas, centro de pesquisa, entre outros, que não estão vinculados às atividades agrárias. Então ele está falando para a gente que a área rural ela vai muito além agora somente da produção de alimentos. Ela também vai ter outras características que também vão gerar dinheiro para essa região, tá? Depois ele fala aqui. Além disso, a concepção de que o espaço rural é um ambiente de atraso no desenvolvimento também tem sofrido modificações. Altos níveis de mecanização, utilização de tecnologia e especialização da mão de obra têm sido vistos em muitas propriedades rurais. Então ele fala para a gente que o atraso, aquele atraso que a gente acha que a área rural é em relação à cidade, não é bem assim. A gente vai ter regiões no Brasil que são, de forma econômica e tecnológica, mais atrasadas, mas não necessariamente são apenas áreas rurais. A gente vai ter o que a gente chama de mecanização, que vai estar associado a essa agricultura moderna, que é isso aqui que a gente vê na foto, né? A gente começa a perceber que a área rural começa a utilizar de
máquinas e ferramentas que facilitam e auxiliam na produção. E não só as máquinas, até os produtos, né, que a gente coloca no solo, os fertilizantes, também vão ser atrelados a altas tecnologias, tá? Depois ele fala assim: a modernização que gradativamente alcança o espaço rural é resultado da intensificação de capital empregado na produção rural sob a forma de máquinas, defensivos químicos, engenharia genética, serviços meteorológicos, além de avançadas técnicas de irrigação, manejo de animais, preparação do solo e assessoria tecnológica e financeira. Ele está explicando para a gente aqui o que é essa modernização no campo. Então ele fala que não é só a ferramenta ali, a máquina que eu falei com vocês. São os defensivos químicos, que são os fertilizantes que são utilizados na produção para poder matar os bichinhos, né? Que acabam, de certa forma, prejudicando o alimento que a gente vai comer. A engenharia genética, que são os transgênicos, né? Os alimentos que são modificados geneticamente para que ele seja mais forte contra pragas e que produza mais do que o normal. Né? Por exemplo, todos os milhos existentes no Brasil, em quase sua totalidade, são transgênicos. Serviço meteorológico, o que tem isso a ver com agricultura? O agricultor ele precisa ter em mente como que o clima está, né, se comportando, porque senão ele não consegue produzir. Se chove demais, ele pode perder a sua produção. Se não chove nada, ele também pode perder a sua produção. Então, o clima vai ser o maior problema para a agricultura, porque vai depender de como o clima vai estar para que a produção seja realmente efetiva. E do jeito que nós estamos vivendo aí com as mudanças climáticas, cada vez mais fica mais difícil de manter as produções agrícolas uma produção constante. Pode ser que tenha momentos que não consiga ter uma produção legal e acaba que chega lá no fim, lá no mercado, e fica mais caro para a gente comprar, tá? Técnicas de irrigação, ou seja, para, né, manter o ambiente lá sempre irrigado, é a questão dos animais, né? Tudo isso daqui mostra para a gente o que é a modernização no campo. Depois ele continua assim: dessas transformações surge a categoria de empresas rurais, que quase nada se assemelham às práticas que remontam ao surgimento das primeiras atividades agrícolas. Então, a gente está tendo uma agricultura moderna bem diferente daquela que a gente normalmente conhece, né? Aquela antiga, que né, o familiar, ele mesmo produzia o seu produto. Quando ele queria trocar com outra propriedade rural, outra família, ele fazia uma troca de alimentos, né? Hoje em dia não é bem assim. A gente vê que tem empresas rurais, né? Isso aqui é interessante. Empresa rural, ela vai visar o quê? Produzir o máximo possível para gerar dinheiro, né? Para gerar lucro. Depois fala assim: as modificações ocorridas no meio rural não trazem apenas benefícios. É crescente a preocupação sobre os impactos, olha só a palavra, impactos. Então, essa atividade moderna agrícola vai trazer problema, impactos dessas atividades na saúde e bem-estar das pessoas, bem como os danos causados ao meio ambiente. Por que na saúde? Porque a gente está começando a ingerir alimentos que não são tão seguros. Estamos usando fertilizantes em excesso, modificando geneticamente alimentos, e a gente não sabe se isso realmente vai ser bom ou ruim para nós. E os danos pelo meio ambiente, porque o que a gente, né, o que essa agricultura moderna ela objetiva é ganhar dinheiro, independente se ela está causando dano ou não ao meio ambiente. No final ele fala assim: além disso, a modernização do meio rural contribui para o aumento do desemprego estrutural na produção agropecuária, desencadeando a substituição gradual dos trabalhadores do campo pelos grandes maquinários. É um grande problema da modernização, principalmente em países pobres. A máquina faz com que a gente tenha menos pessoas trabalhando no campo. A gente não precisa mais de tanta gente trabalhando. A máquina, ela já produz para várias pessoas e faz então que a gente tenha o quê? Um desemprego. E a gente fala que é estrutural porque, infelizmente, vai acontecer, e se aquela pessoa não tiver qualificação para se inserir em outra área, ela vai ficar ali à mercê da sociedade, tá?
Então, a gente vai ter a substituição gradual de trabalhadores do campo pelos grandes maquinários. Esse processo, aliado à acentuada concentração de terras existentes, principalmente na maioria dos países subdesenvolvidos e emergentes, intensifica o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída em massa das pessoas da área rural para as grandes cidades por conta desse problema aqui, ó, não tem aonde trabalhar, não tem terra para poder produzir, né? Os maquinários, né? As máquinas simplesmente substituíram essa parcela da população que agora vai tentar fugir, vai tentar procurar melhores condições de vida nas grandes cidades. Ele fala aqui, ó, migração em massa da população rural para as cidades, contribuindo dessa forma para o crescimento das grandes cidades por meio da expansão das periferias das metrópoles. Nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, essas pessoas chegam na cidade e não acham também oportunidades. E o que vai acontecer? Vai expandir as periferias, ou seja, vai aumentar o número de pessoas, às vezes favelizadas, que não têm oportunidade de trabalho e de um bem-estar, né, social dentro da cidade. Ela vai ficar o quê? Na margem, ela vai ficar ali separada, segregada do restante daquela população, daquela cidade. Outro impacto da modernização do meio agrário que vem gerando bastante crítica é a expansão das atividades agropecuárias, o que resulta numa pressão sobre as áreas naturais e consequente desmatamento. Opa, estamos falando de um problema que a gente vê no jornal direto, que é o desmatamento. Deixa eu colocar aqui amarelinho pra gente. Oh, meu Deus do céu. Bota o troço amarelo. O desmatamento é uma consequência de uma atividade rural moderna muito forte. É aquela que eu falei com vocês, né? Aquela atividade que eles só querem saber do dinheiro. Então, a pressão, ou seja, o quanto que a gente está impactando a área natural, vai ser extremamente desvantajoso e lá na frente a gente vai sofrer com isso, tá? Mesmo que a destruição das áreas naturais não seja gerada inicialmente pelas propriedades. É aquela coisa, se agora não está tendo nada, então não tem problema, mas a longo prazo pode gerar problemas aí irreversíveis, né? Em linhas de produção consideradas mais primitivas, com o uso extensivo das terras, são necessárias maiores áreas para a produção de uma quantidade inferior àquela que se produz com a alta tecnologia empregada. O que ele está falando aqui para a gente? Que se a gente comparar a agricultura tradicional, que é a agricultura primitiva, com a agricultura moderna, a agricultura moderna produz muito mais com menor quantidade de terra. É isso que ele quer dizer para a gente, tá? Só que isso não quer dizer que a agricultura moderna utiliza uma área pequena, não, porque eles não querem muito dinheiro. Então, eles vão usar muitas áreas exatamente porque eles querem cada vez mais dinheiro, tá? No final, ele fala assim: esse foi um dos méritos da Revolução Verde, que, se não acabou com a fome do mundo, serviu para expandir e garantir a produção de alimentos em vários territórios. E aí vem a seguinte pergunta: o que é a Revolução Verde? Revolução Verde foi uma tentativa, né, de aumentar a quantidade de alimentos no mundo com o objetivo de acabar com a fome. Então, a Revolução Verde, ela trouxe toda aquela modernização que a gente viu no início do texto, né? Insumos agrícolas, alimentos geneticamente modificados, maquinários para aumentar a produtividade, tudo isso aí está relacionado à Revolução Verde. Só que vem a seguinte questão: a Revolução Verde ela foi implementada lá no século passado, aumentou substancialmente o número de, né, a proporção de alimentos no mundo, sim, mas a fome no mundo ainda existe. Existem pessoas passando fome. E a gente percebe, por exemplo, agora na pandemia, quantas famílias estão necessitadas. Então, poxa, se aumentou o número de alimentos, né, de produção, por que ainda existe fome? Porque o problema da fome não é a quantidade de alimentos no mundo, e sim o acesso a esse alimento. Não adianta nada ter muito alimento se a pessoa não pode pagar para ter ele, tá? Esse é o grande problema da Revolução Verde. Então, aquilo, o objetivo maior dela, que era tentar acabar com a fome, ela não conseguiu. Mas
ainda assim aumentou muito a pressão sobre as áreas naturais. Temos um grande problema aí, tá? Esse vídeo aqui eu já coloquei para vocês no formulário, né? Porque ele pede para a gente dar uma olhadinha, vale a pena, né? A gente ver esses vídeos, tá? Vamos ver então as atividades relacionadas aí a essa semana. Eu não vou fazer a questão, eu não vou responder para vocês. Eu vou ler e aí a partir da minha leitura, da minha entonação, de algumas coisas, vocês vão e fazem a questão, tá? Vamos ver a questão 1. Questão 1 fala da Revolução Verde. Ó. A Revolução Verde, implementada em países latino-americanos e asiáticos nos anos 60 e 70, tinha como objetivo suprimir a fome e reduzir a pobreza de amplas parcelas da população. Entretanto, as promessas de modernização tecnológica da agricultura não foram cumpridas inteiramente, contribuindo para a geração de novos problemas e aprofundando velhas desigualdades. A gente falou isso no final do texto agora. Que a Revolução Verde, ela tentou o quê? Suprimir a fome, né? Só que o problema da fome não é a falta de alimento. O problema da fome é o acesso, é a desigualdade, é a pessoa não ter dinheiro para comprar, né? Vamos ver aqui, ó. Assinale a opção que faz referência aos efeitos da Revolução Verde. Então, o que a Revolução Verde trouxe como consequência aí, né? A. Coletivação das terras, implemento da agroecologia e expansão do crédito para os agricultores. A Revolução Verde ela vai estar associada àquela agricultura moderna, aquela agricultura que os grandes empresários vão ter acesso. Será que vai ter coletivização da terra? Será que todos os trabalhadores terão direito? E aquele êxodo rural que a gente falou lá em cima? Não é porque eles não tinham acesso mais? Será então que essa questão aqui tem relação com o que a Revolução Verde fez? O nome Revolução Verde dá uma sensação de coisa boa, mas não foi não, tá? B. Distribuição equitativa de terras, difusão da policultura e defensivos biodegradáveis. Poxa, distribuição equitativa da terra é a mesma coisa da letra A, né? Difusão da policultura é quando a gente faz a cultura de vários alimentos ao mesmo tempo. Poxa, a gente vê uns campos de soja gigantescos lá no Centro-Oeste, né? Defensivo biodegradável, será que o agrotóxico ele é biodegradável ou ele foi feito quimicamente em laboratório, né? C. Expansão de monoculturas, que é o contrário da policultura. Aqui, enquanto a gente produz muitos alimentos juntos, aqui a gente produz um só. Uso de técnicas tradicionais de plantio e fertilização natural dos solos. Poxa, as técnicas da Revolução Verde não são modernas? Então aqui, ó, tá falando que é tradicional? Será que é isso? D. Reconcentração de terras, crescimento do uso de insumos industriais e agravamento da erosão dos solos. Ou seja, aqui já é o contrário da distribuição equitativa, ou seja, está concentrando terras, ou seja, tem muita terra na mão de poucas pessoas. Crescimento de insumos químicos industriais, diferente do biodegradável, será que é isso mesmo, né? Agravamento da erosão do solo, ou seja, da perda da parte superficial do solo, aquela parte que é mais orgânica, aquela que vai fazer com que a gente tenha o crescimento, né? De alimentos, né, a parte de vegetação em si. Aí, ó, temos aí as 4 alternativas, tentem ver aí qual que é a correta. Então, Revolução Verde está associada à agricultura moderna. E a agricultura moderna é um pouquinho diferente da agricultura tradicional. É legal a gente procurar ver qual que é a diferença das duas. Questão 2. A respeito dos efeitos da mecanização do campo, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente tem o quê? O campo mecanizado, agricultura moderna. O que ele traz de consequência? Só que a gente tem que achar uma consequência que não tem relação, olha, que é o incorreto. Vamos ver, letra A. O processo de mecanização do campo possibilitou a inserção de novas e avançadas práticas agropecuárias. Poxa, a mecanização do campo trouxe avançadas práticas agropecuárias? Sim ou não? B. Destacam-se 2 processos de modernização do campo ao longo da história: a Revolução Agrícola e a Revolução Científica. E aí? A gente falou isso ao longo do texto, será que está certo? C. A modernização do campo substituiu a mão de obra e provocou o desemprego. A gente falou disso, né?
D. Houve intensificação do êxodo rural com a modernização do campo, visto que, por causa do desemprego, muitas pessoas migraram das zonas rurais para as zonas urbanas em busca de novas oportunidades de trabalho. Essa aqui fica até simples a gente fazer, por quê? Tem alguma coisa que a gente não chegou a falar. Então, essa vai ser incorreta, porque a gente não estava falando dos processos de modernização do campo. Então, não é tão difícil. Vamos ver a número 3. A implantação de modernos agrossistemas no contexto geoeconômico brasileiro gerou uma série de debates, dividindo opiniões acerca da produtividade e dos impactos gerados pela modernização das práticas agrárias. Então, ele está falando para a gente dos sistemas modernos, tá? Ou seja, a agricultura moderna dividiu a opinião. Por quê? A agricultura moderna traz produtividade, ou seja, produz muito alimento, mas ao mesmo tempo impacta seriamente o meio ambiente. Então vamos ver aqui. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, um impacto negativo e um aspecto positivo na mecanização rural do Brasil. Então, o que essa agricultura moderna vai trazer de ruim e o que ela vai trazer de bom? E aqui, como ele pede respectivamente, a primeira coisa que aparece na alternativa tem que ser o ruim e a segunda, o bom. Então, ó, diminuição da média da produção. Isso foi algo ruim que a modernização trouxe? Ele diminuiu a produção? Maior geração de empregos. A mecanização, ela trouxe maior geração de empregos ou ela trouxe desemprego? Tá? Será que isso aqui está certo? Vamos ver a letra B. Aumento dos índices de erosão é um problema dessa mecanização? Controle do êxodo rural. Será que essa mecanização ajudou a evitar que populações saíssem da área rural para procurar cidade? Letra C. Redução das áreas florestais. Isso é um impacto da modernização? Aumento das exportações é um ponto positivo da modernização? E D. Queda no preço das commodities. O que é commodity, gente? Commodities é aquele alimento ou aquele produto agrícola, não precisa ser agrícola, tá? É um produto que internacionalmente ele tem um valor muito importante. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é um produto que é valorizado internacionalmente. A soja é um produto valorizado internacionalmente. O feijão não é um produto valorizado internacionalmente, porque não é todo um planeta que vai consumir feijão. Então, feijão não é commodity. Commodity vai ser aquilo que vai ser produzido e que todo o planeta vai consumir. Tá? Tem um valor muito importante no comércio internacional. Então, será que a modernização diminuiu o preço das commodities ou fez elas ficarem mais valorizadas, né? Como a soja, algodão, milho? Um aspecto positivo foi conservar a biodiversidade? Será que esses sistemas, né, agrícolas modernos, eles conservaram mais a biodiversidade? Mas uma alternativa que não é tão difícil, não. É fácil a gente achar os impactos, tá? E a última questão dessa semana, a gente vai ter uma charge do lado e ele pede para a gente explicar a crítica que a charge está mostrando. Em cima ele fala assim, enxadas paradas. Então nós temos aqui uma enxada, cheia de teia de aranha, porque ninguém mexe mais, uma placa escrito latifúndio. O que é latifúndio? São as grandes propriedades rurais, aquelas dos grandes empresários, aquela da agricultura moderna. O que ele mostra para mim na primeira tirinha? Ele mostra para mim que os trabalhadores pararam de trabalhar na área rural porque eles foram expulsos pela agricultura moderna. Olha só, né? Temos latifúndio agora, o trabalhador não trabalha, né, na pequena área dele. Agora, o latifúndio com a agricultura moderna vai ter mecanização, modernização e não vai precisar de tantos trabalhadores. E, consequentemente, o que vai acontecer? Se o trabalhador ele sai da área rural, ele vai para outro lugar. Ele vai para a grande cidade. É o que a gente chama de êxodo rural. Ele sai da área rural e vai para grandes cidades. E aí, na parte de baixo, mostra para gente enxadas paradas. Por quê?
nós temos um grande contingente populacional, ou seja, de pessoas na cidade, sendo que boa parte dessas pessoas não vão ser absorvidas pela cidade, elas vão estar sem oportunidades. Então a gente vê muita gente no subemprego, né? Tem até aqui, ó, ouro, compro, é aquele pessoal que fica com a plaquinha na rua, né? Isso mostra subemprego, né? Que não é todo mundo que vai ter acesso a um emprego digno. Poxa, qual que é a crítica retratada na tirinha abaixo, né? Do que a gente está falando? A gente está falando do êxodo rural, né? Que foi acentuado com o processo de modernização e que trouxe para as cidades um inchaço populacional que, infelizmente, aumentou a desigualdade dentro dessa cidade, tá? Pessoal, eu espero realmente que vocês tenham entendido, né? Foi aí um vídeo um pouco longo, mas eu expliquei para vocês a semana toda, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, procurem textos ou vídeos que falam da Revolução Verde, que fala do êxodo rural e que fala da diferença entre a agricultura tradicional e moderna, tá? Um abraço e até a próxima!